Transcrição do DNA em eucariotos. Denominamos de transcrição o processo em que o RNA é sintetizado a partir de um molde de DNA. Podemos dividir o processo de síntese do RNA em 3 etapas importantes: a iniciação, o alongamento e o término. Toda informação genética de um organismo vai ser encontrada na forma de DNA. Mas especificamente na forma de genes, que são pequenas regiões do DNA, sendo que cada gene é composto de uma sequência específica de DNA, que contém um código para produzir uma proteína, que desempenha uma função específica no corpo. Todo o RNA é produzido a partir de uma fita molde de DNA. A principal diferença entre a duplicação do DNA e a síntese de RNA é que nessa última são utilizados ribonucleotídeos e apenas uma das cadeias de DNA serve como molde para a molécula que está sendo sintetizada. Além disso, no RNA não está presente a base timina, havendo em seu lugar a base uracila. Sentido da direção da transcrição: 5' para 3'. A RNA polimerase faz a leitura da fita de DNA molde no sentido 3' para 5'. O RNA é formado por uma fita simples. Existem 3 tipos de RNA polimerase. A RNA polimerase 1 transcreve os genes para RNA ribossomais. A RNA polimerase 2 codifica as proteínas. A RNA polimerase 3 transcreve todos os genes e codificam as proteínas e mais alguns genes. Nessa imagem, então, nós temos o DNA, a RNA polimerase 1, 2 e 3 e suas demais funções. Como já falamos, existem 3 etapas para a transcrição: a iniciação, alongamento e término. A transcrição se inicia quando o RNA polimerase desliza sobre o DNA e se prende fracamente ao encontrar uma região promotora. Com a ajuda das proteínas de fatores de transcrição. Aonde se prende fortemente e reconhecimento o Tata Box, numa extremidade de -30.
A RNA polimerase cria uma bolha de transcrição que separa as duas cadeias da hélice do DNA. Isso é feito quebrando as ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos de DNA complementares. Agora já estamos no alongamento. O RNA mensageiro, além de ser transcrito, precisa ser modificado através de 3 etapas. Antes de sofrer essa modificação, ele é considerado RNA imaturo. Essas modificações que ele sofre antes de sair do núcleo são capeamento, 5' splice, poliadenização ou poli-A. No capeamento, recebe uma guanina modificada no início da extremidade 5'. A poliadenização é a extremidade final 3'. Recebe uma sequência com vários nucleotídeos de adenina. Chamamos essa sequência de cauda poli-A. E no meio temos os splices, que é a retirada de introns, que são as sequências de bases que não vão codificar, restando apenas os exons, que são as sequências codificadoras. Agora, nosso RNA mensageiro já está maduro. O splicing é realizado pelo spliceossomo, que é um complexo molecular formado por proteínas e diversas pequenas ribonucleoproteínas. O processo segue até que a polimerase do RNA encontre uma sequência específica de bases nitrogenadas, chamada sequência de término de transcrição, que marca o fim do processo. O RNA separa-se da cadeia molde de DNA e esta volta a se unir à sua complementar, reconstituindo a dupla fita hélice de DNA.